Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Viagem no tempo na Holanda. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem? O relato não contém nomes. Ok. Há bastante tempo eu acompanho o canal. Acredito que desde o início. Solta a vinheta, Ana. É, desde o início. Bom, o que tenho para contar hoje foi uma experiência que vivi enquanto estava de férias na casa de familiares na Holanda. Eu não sei se é um moço ou uma moça que nos conta. Vamos ver se a gente descobre aqui. Eu acredito que tenha sido por volta do ano de 2017 ou 2018. Mas vamos lá. Já passava das 10 horas da noite, eu já tinha me recolhido aos meus aposentos, pois todos já estavam em seus quartos. Era inverno e estava muito frio. Acredito que, assim, temperatura negativa até. Deitei e fiquei ali esperando o sono chegar. Senti levemente a minha mente se desligar de tudo e comecei a ver cenas de outra época, como se fosse um videotape. Entravam cenas com uma facilidade na minha mente que até hoje eu não entendo como foi possível. Eram fatos como o movimento Diretas Já, Guerra do Golfo, cenas de aviões antigos no céu, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Eu não acredito que eu estava dormindo, pois ainda sentia o frio do quarto e tinha total consciência que aquilo era algum tipo de fenômeno. Comecei a ficar com medo e com um fascínio ao mesmo tempo. Queria mais era aproveitar como bom curioso que sou. Acho que é um moço que nos conta. Veio assim uma enxurrada de imagens. Bom, continuei vendo as cenas passando pela minha mente como se fosse uma EQM, uma experiência de quase morte. Tipo aquelas várias cenas passando, sabe? E eu, do alto, assistia algumas situações. Ninguém me via, porém. Eu via tudo, né? Ninguém me via, mas eu via tudo. Cheguei a ver do alto o programa do Cassino do Chacrinha e alguns atos de protestos que aconteceram aqui no meu estado, Pernambuco. Nessa hora eu desci do alto e caminhei entre os policiais e ninguém me via. Eu simplesmente não existia ali. Ainda lembro da fisionomia de alguns policiais ali naquele momento tenso. Em seguida, comecei a ver comerciais antigos de TV, como se estivesse assistindo de verdade, quase depois de 40 anos. O que mais me chocou, Ana, foi o cheiro que eu senti em toda essa situação. Vocês sabiam que o tempo tem cheiros distintos? Eu não sabia. Descobri após essa experiência. Eu não sei se todos aqui vão se lembrar, mas nos anos 80 tinha um programa na TV de um batom chamado, tinha uma propaganda na TV de um batom chamado Boca Louca. Ah, eu lembro, inclusive comi um. É verdade. O cheiro daquela época era idêntico ao desse batom. Era de um ar puro, leve, livre. Senti durante toda a experiência e no final, quando estava para recobrar a consciência, o cheiro do batom Boca Louca. Eu acho que se eu sentir esse cheiro, eu sinto até o gosto. Pior que ele era 24 horas, né? Ele era verde e aí quando você passava na boca... Hoje ele voltou, hoje existe ainda para vender. Ele é verde, quando você passa ele fica vermelho, rosado e demora 24 horas para sair da boca. Ele dura 20... Bom, pelo menos eu acho que é o mesmo, não é? Que a gente chamava ele de batom 24 horas. Acho que é esse. Aí eu comi um, fiquei tudo borrada de vermelho e tudo mais, ficou vermelho e demorou pra sair, encardiu a fralda e tudo mais. Comi o batom da minha tia. Bom, continuando. Então tinha esse cheiro. Cheguei a ver ainda a propaganda do bendito batom na TV e foi quando eu liguei as coisas. Que o cheiro que eu senti durante as visões do passado era o cheiro do batom.
E lembrando dessa época, agora em 2024, com 49 anos, eu posso dizer que o cheiro da infância era o mesmo que eu senti durante toda aquela experiência fantástica. Gente, eu leio sobre viagens no tempo, lapso temporal, dobras no tempo, Triângulo das Bermudas, enfim, eu conheço bastante sobre esse assunto, porém, nunca li nem vi nada sobre essa experiência que eu vivenciei. Eu não era vivo na metade das cenas que eu vi na minha tela mental. E em outras cenas eu era muito pequeno para me lembrar. Eu não consigo lembrar de todas as cenas. Como, por exemplo, vi do alto a gravação de um programa do Cassino do Chacrinha, onde o Kid de Abelha estava se apresentando. Acredito que eu voltei mentalmente lá naquele dia realmente. Eu sei que se trata de algum fenômeno temporal, mas o que foi realmente eu não sei. Eu tenho o privilégio de ver vários relatos aqui mesmo no canal sobre alguns distúrbios de espaço-tempo. Até mesmo aqueles que o local se modifica e aparenta ser antigo. Isso é mais comum do que se imagina, porém nada que se assemelhe ao que eu vivi. Em retorno à Holanda, por muitas vezes após o evento, rezei para que acontecesse novamente, mas nunca mais ocorreu. A sensação que eu tive era de estar no carro do Marty McFly, do filme Back to the Future, De Volta para o Futuro. Foi surreal. Porque no filme, quando você entra ali no DeLorean, no carro, você coloca ali no relógio, você põe ali no visor para que ano você quer ir, pro futuro, pro passado, e aí você corre com o carro vai lá naquele ano. Então a impressão é que, ele estava voltando nos anos, enfim. Nessa mesma residência, que por sinal tem mais de 100 anos, acontecem outras coisas muito intrigantes. Uma vez eu tirei uma foto do meu sobrinho com 6 anos de idade, hoje ele tem 18, e atrás dele tinha uma porta da cozinha, que hoje não existe mais. Quando visualizei com mais detalhes essa foto no notebook, percebi que saíram muito mais coisas do que deveriam na foto. Apareceram cerca de 8 rostos em um quadradinho e uns quadradinhos nos vidros. Ninguém sabia quem eram aquelas pessoas. E eram tão reais que dava para ver até os trajes das roupas. Por sinal, década de 20 ou 30, por conta das roupas. Todo mundo ficou chocado quando eu mostrei. Já vi OVNIs na parte de trás, onde tinha a porta da cozinha que mencionei acima. Outra vez ouvi ruídos no andar de cima, tão altos que eu fugi da casa porque eu estava sozinho naquele dia. Fiquei tão assustado que fiquei do lado de fora da casa, no frio, aguardando o pessoal chegar. E por último, conversando com a minha irmã, ultimamente, ela lá e eu aqui no Brasil, acho que é isso, ela lá e eu no Brasil, ela me contou que os meus sobrinhos escutam a noite toda pessoas conversando na cozinha. E quando descem para checar, não tem nada. Mas acredito que o que aconteceu na experiência aí do tempo não teve vínculo com a casa, e sim comigo. Vi de outras que já vivi. Não sobre voltar ao passado, e sim sobre OVNIs. Esses ocorridos quando morei no Rio Grande do Sul. Vou contar numa próxima oportunidade. Aninha, muito obrigada por ler este relato. Acredito que esse canal é uma porta de entrada para se divulgar coisas que acontecem e são reais. E muitas pessoas não têm oportunidade de contar. E aqui tem esse espaço, como eu estou tendo agora. Divulgar esse mundo invisível que é tão real como esse que vivemos é muito importante. Vou ficando por aqui e mais uma vez obrigado e sucesso para você e sua linda família e também para todos os assombrados. Paz a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então essa experiência que você teve de ver todas essas imagens foi aqui no Brasil, mas lá também lá na Holanda, nessa casa aí dos seus familiares, também acontece muita coisa estranha, é isso? Mas que talvez não tenha relação com essas imagens aí
do tempo. Muito interessante, porque ele não foi bem uma viagem astral, porque ele estava quase dormindo, mas ele tinha consciência que ele estava ali deitado na cama, ainda sentindo frio. Então ele estava com a consciência aqui, entendendo que ele estava aqui, mas vendo imagens na mente dele dessas coisas que ele de fato viveu, né? Que ele se lembra, como o batom Boca Louca, né? Que ficou gravado ali na memória dele, cheiro de infância, como coisas onde ele era muito pequeno e não poderia lembrar com detalhes, e coisas que ele nem viveu, que ele nem era nascido ainda. Então, peraí, foi fazendo uma varredura na lembrança dele e até passou um pouco dessa vida. Isso aconteceu assim, do nada, tipo, um tipo de regressão involuntária. Tipo, fechei, porque tem gente que assim, tá lá e dormi um dia e de repente sonhei com uma outra vida, né? Você acaba tendo uma regressão sem estar procurando por isso, através de um sonho, de um momento em que você fecha o olho e aí você tem aquela visão ainda acordado. A gente tem relato assim aqui. No caso dele, foi nesse entremeio aí, ele não estava nem tão acordado, pelo que eu entendi, estava quase indo, mas também não estava dormindo totalmente. E aí vieram essas em forma de imagens, né, onde ele era espectador das imagens, muitas vezes visto de cima. Mas e aí ele voltou no tempo, porque ele estava em cima, ele estava embaixo, uma hora ele olhava aqui, ele viu, por exemplo, os policiais, outra hora ele estava vendo o programa do Chacrinha de cima. Então, será que de certa forma ele foi levado, ele agora levado pro passado aleatoriamente em alguns, tipo no programa do Chacrinha? Ou gente, não sei, muito estranho, mas muito interessante. Alguém já viveu coisas parecidas? Conta aqui pra gente. Deixa sua opinião aqui, é claro, sempre com muito respeito. E se já viveu algo, escreve pra gente. Vamos para o próximo relato, que é: era a casa ou meu namorado? Vamos ver. Oi, Ana e família assombrado. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fulana. Se houver nomes, estarão trocados. Beleza. Bom, eu namorei com esse querido por 2 anos e até hoje não consigo entender como fiz isso com a minha vida. Ele era, ou ainda é, não sei, uma pessoa muito instável emocionalmente e sem respeito nenhum por nada. Um exemplo claro da falta de respeito é que ele ficava pulando entre a religião evangélica e a Umbanda. Quando estava na igreja, desrespeitava totalmente a Umbanda e vice-versa. E acredito eu que por essa falta de respeito gigante, afetava a casa dele. Lá era um ambiente pesado, a casa. Mesmo sozinha, eu sentia que nunca estava totalmente sozinha. Sempre tinha a sensação que tinha alguém por perto ou me observando. E vocês devem estar se perguntando: se ele era esse lixo, por que eu fiquei com ele por 2 anos? Também não sei responder. Eu acho que era por causa da família dele, que eu me dava super bem, sabe? Me dava super bem com eles. Apesar de achar que a minha ex-cunhada era um pouco maledite também. Nunca me fez nada, mas eu sinto isso sobre ela. Enfim, já falei demais, vamos agora aos relatos. Primeira coisa, relato 1, né? A primeira coisa que aconteceu. Quando ele morava na casa de baixo com a mãe dele, eu sempre sentia uma presença no quarto, uma presença masculina. Numa certa noite, a gente dormindo, e eu sinto essa presença andando pelo quarto. Fiquei com muito medo e claramente nem abri o olho. Comecei a orar mentalmente, pedindo proteção, pedindo para Deus não deixar aquilo encostar em mim. Até que sinto essa presença chegar bem perto do meu rosto e ficar me encarando por alguns minutos. Eu senti até o meu rosto um pouco mais quente. Depois a presença se afastou e continuou andando pelo quarto. E eu orando fervorosamente. E por fim consegui dormir. No outro dia contei para minha sogra e ela comentou que era um homem de preto, que o Alecrim já tinha até comentado ter visto. E ainda falou: é isso que dá o Alecrim ficar brincando com as religiões. Ora, minha filha, ora bastante para isso ir embora daqui. Eita laia. Segunda história. Ainda na casa de baixo, lá os 2 quartos são um de frente para o outro.
E a minha ex-sogra ama bonecas. E tinha um monte no quarto dela, em cima da cama. Um dia eu lá arrumando o quarto do Alecrim, a porta do quarto da minha ex-sogra bate. Com o vento, porque a janela estava aberta. Mas até aí tudo bem. Quando eu parei e observei umas sombras andando no quarto. E não tinha ninguém no quarto dela. Ela estava lá embaixo, na cozinha, fazendo café. E eu lá em cima. E só estávamos nós duas na casa. Era mais de uma sombra andando pelo quarto. Gente do céu, quase que eu morro do coração. Eu só sei que eu desci a escada tão rápido que eu não lembro nem de ter pisado em nenhum degrau. Tipo, voei por baixo. Terceiro caso. E último, eu prometo. Essa história aconteceu lá em cima na casa dele agora. Era um sábado e ele tinha ido trabalhar. E eu tinha ficado dormindo. Até que acordo, porque estava com a sensação que tinha alguém me olhando. Quando abri os olhos, de fato tinha um homem parado na porta. Eu tomei um susto. Sentei na cama para olhar direito. Quem poderia ser, né? E o homem simplesmente sumiu. Esses 3 foram os que mais me marcaram. O que vocês acham? Era a coisa da casa ou era ele que atraía essas coisas? Obrigada, Ana, por ler mais um relato meu. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Eu já comecei a achar aqui que era mais coisa que ele atrai mesmo, né? Mas não sei, tem que ver o histórico da casa, há quanto tempo tem isso, se teve outro morador antes, eu não lembro, acho que ela não falou nada a respeito aqui, né? Mas pelo que você conta dele, do desrespeito dele, que provavelmente não era só em relação à religião, né? Porque uma pessoa assim desrespeita, acho que todo mundo, né, a forma de pensar, vai saber o tipo de vibração, o tipo de confusão que tem ali. Então, é bem provável que ele atraísse mesmo coisas ali para casa dele, né? Deixa ali a energia não muito legal. Porque a casa em si, a casa só, do nada, atrair alguma coisa assim, a não ser que tenha, né? Como eu disse, aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa que, tipo, abriu um portal, por algum motivo tem algo aberto ali naquela casa, um meio de, né? Mas, na maioria das vezes, acredito que é a própria pessoa que atrai. Beleza, deixa eu anotar aqui. Vamos para o próximo relato, que é... Agora são... Não, achei... Depois tem mais curtinhos. Vamos para este, que é... O que ele queria fazer? Não sei, vamos descobrir. Todos os nomes já foram trocados, beleza. Olá, Ana e assombrados. O relato que vou contar ocorreu em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Não vou citar o nome da cidade. Ok. Não, ótimo. E eu dividi em 2 partes para ficar melhor. Então, primeira parte. Quem era aquele homem? O ano era 2021. Eu tinha 14 anos e estávamos em meio à pandemia. E devido a isso, as escolas estavam fechadas, o que permitia que eu ficasse acordado. É um moço que nos conta, então. Tá. Permitia que eu ficasse acordado até altas horas da noite. Nesse dia não foi diferente. Já passava da meia-noite e todos da minha casa já estavam dormindo. Eu estava na sala assistindo televisão e teria ficado mais, se não tivesse acontecido o que eu vou lhe narrar. Primeiramente, na minha casa há um corredor onde ficam os quartos e também uma porta de correr que leva à sala, que fica ao lado da cozinha. Eu estava assistindo um filme na TV da sala, quando comecei a ouvir alguns barulhos vindos da cozinha. A princípio achei normal, pois eu tenho um gato, e ele muito bem poderia estar lá fazendo os barulhos. Por isso que é bom ter gato, você joga toda a culpa nos gatos e não quer nem pensar mais nisso. Se for fantasma, não, é gato, é o gato, duro quando o gato tá do seu lado. Se é outro gato que entrou atrás desse gato, deve ser. E poderia ser ele fazendo os barulhos, mas eu acho que um gato não consegue abrir gavetas e armários trancados à chave. Né, Ana? Eu não sei, não duvido mais de nada. Hoje eu vejo uns vídeos na internet que os gatos estão abrindo até trinco, então vai saber. Mas não, né? A princípio não. Nesse momento, eu, já todo borrado, olho pra TV que desliga sozinha. Meu Deus, imagina o susto. Ai, Senhor. Imediatamente eu pulei do sofá, desliguei a luz e corri em direção à porta de correr.
onde quando, e aí no momento em que eu ia fechá-la, ouço o seguinte, bem baixinho no meu ouvido: fecha a porta. Nesse exato momento, me veio à mente o homem que eu vou descrever. Me veio à mente um homem de cabelos cacheados negros que iam até a cintura, olhos castanho avermelhados, nariz fino, pontiagudo, pele muito branca, olheiras roxas nos olhos, um rosto bem definido. Vestia uma roupa muito chique, parecia com as dos nobres que vemos nos filmes. Nessa noite eu não dormi nem por um segundo, pensando em quem era aquele homem e principalmente o que ele queria fazer na sala da minha casa. Nossa, um homem bem antigo, né? Parte 2, a descoberta. Contei à minha mãe o ocorrido, que não acreditou muito. Já o meu pai acreditou, ficando até assustado com a descrição do homem. Passaram-se os meses, no entanto, a imagem daquele homem continuava na minha cabeça. Eu me perguntava sobre quem era. Até que um dia fui junto com meu pai à prefeitura da cidade, onde ao entrar no prédio, vi a galeria de fotos dos antigos prefeitos e vice-prefeitos, quando vejo lá a foto do primeiro vice-prefeito. E era ele, o homem que me mandou fechar a porta. E pior, ele tinha o mesmo sobrenome que eu. Logo perguntei pro meu pai quem era. E ele respondeu que era um tio bisavô dele, que era coronel do exército do Império do Brasil, que lutou na Guerra do Paraguai e por isso ganhou uma grande quantidade de terras, que mais tarde, por não ter filhos, dividiu-as entre os sobrinhos, sendo um deles o meu bisavô. Descobri também que havia um monumento na praça da cidade em homenagem a ele. Pesquisei mais sobre e descobri várias coisas. Que ele morreu de tuberculose em 1882, aos 64 anos. Ele também fazia parte de uma associação /seita muito famosa, que prefiro não citar. Enfim, embora fosse um homem rico do século XIX, ele não aparentava ser tão perverso quanto os outros, tendo feito muitas ações de caridade dentro da cidade. Embora ainda não saiba o que ele queria fazer na sala da minha casa, fiquei satisfeita em saber quem era aquele homem de aparência tão assustadora. Ana, esse foi o relato, espero que não tenha ficado muito longo. Beijo pra você, pra sua família e todos os assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Por que incomodou a porta aberta pra ele? Ele morreu de tuberculose. Talvez explique a face pálida, a olheira. Foi como ele morreu. E a questão de fechar a porta, ouviu barulhos na cozinha. Será que ele se aproximou de vocês porque são parentes? E será que ele ficou meio noiado, tipo assim, de não pegar vento, essas coisas, né? Friagem por conta da tuberculose. E aí ele ficou assim, não, tem que ficar com as portas fechadas, tem que ficar tudo fechado, fecha essa porta, senão, sabe, eu não sei, de repente, porque ele tá aqui ainda. Não é, faz muito tempo que ele morreu. E ele tá aqui ainda, o que ele faz por aqui? Por que ele falou pra fechar a porta? Ou não, ou ele seria uma espécie ainda de protetor da família, o seu, e por algum motivo que você não sabe, talvez tivesse outra coisa na casa ou lá fora, não sei o quê, que por proteção ele estava pedindo pra você fechar a porta. Ai, não sei, gente, não sei, né? Teria que ser melhor investigado aí num centro espírita, sei lá, pra saber mais a respeito desse espírito, né? Mas muito interessante, que legal que você descobriu quem era, né? E que tá aí ainda, faz tempo. Próximo relato. Seria um presente amaldiçoado? Oi, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo. Os nomes já estão trocados. Bom, vamos lá. Ana, minha casa é um pouco grande e com isso eu precisava de um fogão, mesmo que fosse usado, para colocar lá nos fundos.
Fica mais fácil para fazer as coisas quando tem churrasco e tudo mais. Não demorou muito quando disse que precisava de uma tia. Não demorou muito quando eu disse que precisava que uma tia distante, vou chamar de Cida. Tá, peraí, não demorou muito, né? Depois que eu disse que eu precisava, acho que do fogão. E aí uma tia distante me falou que estava com um fogão lá e que ia me doar. Fiquei super feliz, até porque eu tava precisando, né? E Ana, minha tia Cida é casada há anos com meu tio, que vou chamar de João. Mas os dois têm problemas fortes com bebidas alcoólicas, dívidas e brigas constantes. Eu não acredito que ela tenha feito algo com o fogão, sabe? Ai, tipo, feito uma magia no fogão, sei lá. Penso que a energia da casa deles acabou ficando impregnada no fogão e veio para minha casa através do eletrodoméstico. Ana, quando ela me trouxe o fogão, ele ficou num cantinho da minha cozinha, para depois eu colocar lá no fundo. Até porque ainda estávamos ajeitando algumas coisas lá. E ele é bem velhinho mesmo, só para quebrar um galho. Sempre tem churrasco lá em casa e eu não vou deixar as pessoas acabarem com o meu fogão não vou deixar as pessoas acabar com o fogão de vidro que a minha mãe deixou pra mim. Ela é falecida, mas assim, tipo, fogão bonitinho ali, ficava, né? Vamos usar o fogãozinho velho lá no fundo mesmo. Ana, depois que esse fogão ficou ali, tudo começou a ir pra trás. Eu perdi 2 empregos. A minha vida financeira, que era estável, começou a degradar. Meu marido e eu começamos a brigar por coisas fúteis e sem lógica. O meu filho, que vou chamar aqui de Miguel, acordou por uns 3 dias, lá pelas 13h05 da manhã, chorando muito e querendo ficar só comigo. E ele é tão bonzinho, é difícil ele chorar à toa. E um detalhe, Ana, ele sempre dorme a noite toda. É muito difícil ele acordar assim. E foram 3 dias seguidos, no mesmo horário. Depois que eu comecei a benzê-lo, esse acontecimento parou. Ana, eu não sei se tenho algo ligado ali com a mediunidade, mas eu vejo vultos e sinto presença e energias. Depois que esse fogão chegou, tudo ficou estranho. As coisas caem sem motivo, eu vejo vultos direto e esses dias eu ouvi uma voz dizendo para eu não olhar para trás, só apagar a luz da cozinha e ir pro meu quarto. Assim eu fiz, morrendo de medo, mas fiz. Eu sou católica, fiel, e sempre rezo por minha família e pelos meus entes queridos. Ana, toda vez que eu olho para esse fogão me dá arrepios. E a cozinha é o único cômodo que eu não consigo limpar por inteiro, principalmente onde ele está. Sim, ainda está na minha casa, pois eu não consegui concluir a reforma do fundo. Eu consigo limpar a casa toda, mas quando chego na cozinha, sempre acontece alguma coisa para eu não limpar direito. Eu tô pensando em jogá-lo fora, até porque se não serve para mim, não vai servir para ninguém, né? Ana, esse é o meu relato. Desculpe qualquer erro de ortografia, obrigada por ler. Tenho vários relatos para contar, mas eu quis começar com esse, pois é o mais recente. Beijos, Ana, família da Ana e Assombrados. Um beijo para você, obrigada. Menina, joga isso fora para ontem, né? Você consegue outro, dá um tempinho sem o fogão, até conseguir um mas eu acredito que é isso mesmo que você disse. Não que ela tenha feito um trabalho no fogão para prejudicar a sua família. Acho que não. Mas objetos podem trazer a energia do local. Dizem que principalmente os de madeira, né? Como camas, guarda-roupas, enfim, objetos de madeira que segura mais ali a energia. Mas o fogão é metal, mas mesmo assim, né? Talvez, como você disse, eles têm ali o problema com muitas coisas. Vá saber o que é que gira ali, que tipo de energia, que tipo de coisa que eles atraem ali na casa. E a hora que veio um objeto daquela casa para vocês, coisas vieram junto. Energias densas vieram junto, que estavam impregnadas no objeto, no caso no fogão. Tem vários relatos aqui que a pessoa pega espelho, cama, guarda-roupa, sabe? Usado, e aí as coisas começam a acontecer. Sofá, né? A gente não imagina. E nem a pessoa que doou também imagina
que vai fazer mal, que isso vai com algum tipo de energia ruim, a pessoa não tem nem consciência de que ela tá com essas coisas na casa dela, né? E aí doa pra outra roupa. Por isso que é assim, né? Quando você pega a roupa assim, vai, não sei que jeito que era aquela pessoa que estava vestindo aquilo, que energia que vai vir. Então é interessante dar uma benzidinha também nas coisas antes de chegar na sua casa, as usadas. Enfim, mas muito interessante. E aí, o que vocês acham? Foi o fogão? Ah, fia. O fogão já é bem velhinho mesmo, né? Ela deu de bom coração, acredito, mas parece que tá claro aí que depois que o fogão chegou, muitas coisas aconteceram, muito estranhas, não muito legais, você tá sentindo presença, tá sentindo tudo isso que você contou aí, ai, joga fora, deixa lá, depois você consegue outro e bora melhorar isso antes que piore, antes que a coisa comece a ficar pior. Próximo relato: o mistério da menina igual a mim, Doppelganger. Olá, Ana, olá, assombrados. Gostaria de compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Deixa eu só ver se eu anotei aqui o outro que eu contei. Beleza. Bom, aqui começa o relato. Vou falar alguns detalhes para que vocês consigam entender. Ana, o meu pai mora em uma vila muito simples, onde a maioria das casas foi invadida. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs viemos passar as férias aqui na casa dele. Aqui na casa do meu pai é muito simples. Do nosso lado esquerdo tem um muro, que é do vizinho, já no nosso lado direito não tem muro e dá para ver o quintal do vizinho. Não tem portão na casa dele, apenas uma cerca de arame. Ana, aqui onde o meu pai mora, eu conheço alguns amigos com quem eu saía todos os finais de semana ou até ficava na rua de cima com eles. E aqui começa a parte sobrenatural. Uma vez eu saí pra rua, né? Eu fui pra rua e quando voltei, minha mãe me perguntou o que eu tava fazendo no portão do vizinho. E eu falei, oxe, mas eu nem fui ali, eu tava na rua. Aí minha mãe achou estranho, mas não deu tanta importância. Fui pra rua depois disso, outras 2 vezes mais ou menos, e minha mãe falou que a minha irmã mais nova viu uma menina igual a mim, alta, com cabelo liso, mas não dava para ver o rosto dela e que essa menina estava de joelhos olhando para cá. De joelho? Pasme, eu não estava ali e nem era de costume eu ficar ali. A minha irmã disse que toda vez que ela gritava fulana, a menina corria. No início a gente chegou a pensar que fosse alguém, mas não era. Era algo sobrenatural. Até porque só a minha irmã mais nova conseguia ver isso. E isso aconteceu umas 3 vezes. Eu fiquei muito assustada e desde então não saí mais. Agora, quem era aquela menina? Por que se parecia comigo? E por que quando gritavam o meu nome, ela desaparecia? Esse foi o relato, Ana. Obrigada por ler. Deixem as suas opiniões. Um beijo pra você, obrigada. E aí, Doppelganger? Um espírito se fazendo passar por ela, se passando por ela, ou ela de outra dimensão, mas aí tinha consciência, talvez, porque chamava o nome e saía correndo, em vez de olhar e falar, oi, o quê? Não sei, não dava pra ver o rosto. O que será isso? Um duplo? Mas que tem consciência? Enfim, não sei, deixem as suas opiniões e se já tiverem experiências parecidas, também contem pra gente aí. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é Fui enganado por uma entidade. Eita. Olá, Ana, conheço o canal há alguns meses, talvez, ou anos, não sei, e às vezes vejo alguns relatos. Já me ocorreram coisas que não consigo explicar, sem ser pela paranormal. Já me aconteceram coisas que eu não consigo explicar sem ser pela paranormalidade e espiritualidade. Mas gostaria de deixar para uma próxima oportunidade. Me chamo Fulano, tenho 30 anos e a história que eu vou contar aconteceu comigo. Eu sou casado já faz alguns anos. Em todos os nossos anos de casados, tivemos muitas dificuldades de saúde, financeira, estabilidade, etc. e tal. Foi então que em 2023... finalmente as coisas começaram a melhorar. Estávamos planejando ter filhos e tudo caminhava relativamente bem. Até que a minha esposa começou a sonhar com uma entidade.
Nesses sonhos, essa entidade a ajudava e mostrava que eu estava cometendo adultério em nosso casamento. Olha, nunca fui apegado a nenhuma fé, nenhuma religião ou espiritualidade para haver qualquer preconceito com essa entidade. E também confesso que eu tinha problema sim com pornografia, mas nunca adultério com outras pessoas. Bom, foi então que a minha esposa começou a desconfiar de mim, sempre me pressionando e ela não acreditava em mim. Quando dizia que eu não havia feito nada, ela não acreditava em mim quando eu dizia que não havia feito nada. E na época, ela não havia me contado todas as informações dos sonhos. Como por exemplo, a informação de que eu era adúltero, né? Que eu adulterava. Foi em um desses interrogatórios, como gosto de chamar, que eu confessei ter cometido adultério pela internet, mas nada físico. Desde então, venho sendo confrontado com novos questionamentos e sou obrigado a confessar coisas que jamais fiz. Desde mais adultérios até mesmo atos criminosos, porque ninguém mais acredita em mim. Às vezes, nem eu acreditava na minha inocência mais. Até que recentemente fomos a um terreiro e lá fomos atendidos por uma entidade da mesma. Ela ria da minha cara, falava como se tudo fosse uma armadilha dela, em que tanto a minha esposa como eu caímos, como se ela soubesse a reação que cada um teria com a situação. Porém, só eu enxergava isso. Eu ouvi coisas como: se tivesse sido mais esperto, não estaria nessa situação. Palavras e frases que foram basicamente insultos ao meu caráter, pois eu não cometi tais crimes. Após esse atendimento, se assim posso chamar, a minha esposa ficou ainda mais desconfiada de mim, como se tudo que a entidade falou fosse verdade, como se fosse alguma espécie de um grande amigo ou um conhecido dela. Olha, eu estou enviando esse relato como uma forma de contar minha história. Eu sei que parece estranha e improvável, mas é verdade. Conto na esperança de alguém crer em mim e tomar cuidado com o mundo espiritual e seus seres no futuro. Pois, pelo que eu vivi, nesse mundo espiritual, existem poucos amigos dispostos a te auxiliar. Agradeço pelo tempo e atenção. Um beijo para você, obrigada. Então, eu não sei. Teria que investigar isso melhor. E se você for em algum outro lugar para tentar ver a respeito disso? O que está acontecendo? Então, a questão do adultério. De repente, o que é adultério para você e o que é adultério para outra pessoa? Talvez esse lance pela internet entre na questão de fato, adultério. Nunca encostou em alguém, mas de repente, né? Não sei. Agora, os crimes aí eu já não sei. Então a entidade estaria te acusando indevidamente e a sua mulher acreditando em tudo. E você não teria feito nada disso, que a suposta entidade tá falando para ela. Isso tá te prejudicando. Mas, então, é difícil dizer assim de longe, sem saber mais detalhes e tal. O que se eu fosse você, isso tá te prejudicando, você tá se sentindo injustiçado, isso tá prejudicando a vida de casal, sei lá, é procurar uma outra ajuda espiritual, talvez um outro lugar que tenha também ali um lugar sério. Vê se você encontra um lugar sério que trabalhe com isso e explicar essa situação lá para ver o que eles falam. Se é algum, como eles dizem, um egum se fazendo passar por uma entidade para causar discórdia mesmo, né, estragar a família ali, ou não sei. Isso, mas aí eles que podem acessar, entender isso, né, para que também
isso não prejudique mais, se estiver prejudicando, se sendo mentira e tal, da entidade, sei lá, para isso ser, para sua mulher também ir nesse local, escutar de uma outra, em um outro local. Sei lá, não sei, gente, olha que coisa. Só falta agora também vir entidade começar a contar mentira da gente, falar, ó, ela fez, eu não fiz nada. E aí a pessoa acredita na entidade e é que eu não sei se ela tá, se é de fato, né, ou tá só prejudicando. E aí por que ela falou isso? Se tivesse sido mais esperto, não estaria nessa situação? Esperto como? Se soubesse esconder melhor as coisas ou se não tivesse feito tais coisas? Não sei. Não sei. Mas tudo interessante, tudo muito interessante. E vocês, se forem comentar a respeito, se forem comentar, que seja com respeito, por favor. E se tem um relato parecido, conta pra gente, ok? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!